Começa agora. Mando News. Oferecimento: Supermercado Central e a CIPA. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Começa mais uma edição do Mando News, o jornal digital que traz informações para Pouso Alegre e toda a região. Você já sabe que você pode participar comentando, mandando sugestões de reportagem através do nosso WhatsApp, através dos nossos e-mails. Então participe, faça com a gente o Mando News, que traz os destaques de hoje. Casal é preso com 1 tonelada de maconha na Fernão Dias em um caminhão de mudança. Pouso Alegre confirma mais 2 mortes pela Covid, chegando a 56 vítimas e mais de 2.600 casos da doença aqui no município. Temos uma reportagem especial sobre a produção de morango em Pouso Alegre. A colheita do morango é praticamente o ano todo e movimenta mais de 120 milhões de reais na economia do município. A gente traz hoje também uma entrevista com o promotor eleitoral, Dr. Márcio Henrique Mendes da Silva. Ele fala desse processo que agora nós já estamos no período de inscrição de candidaturas e por conta da pandemia a eleição foi adiada para novembro. Então ele fala das mudanças, das alterações, dos cuidados que os candidatos precisam ter nesse período de pandemia e das regras então das eleições desse ano. Temos também a previsão do tempo para amanhã. Hoje começou a primavera, amanhã você sabe como fica o tempo mais chuvoso, mais friozinho. Um casal foi preso com 1 tonelada de maconha na rodovia Fernão Dias. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. A repórter Luísa Carvalho traz as informações. A droga estava sendo transportada junto com uma mudança em um caminhão-baú. O veículo foi abordado na Fernão Dias, no pedágio de São Gonçalo do Sapucaí. O motorista de 57 anos e a passageira de 35 apresentaram nervosismo e contradições ao serem abordados. Diante disso, os policiais fizeram vistoria no veículo e encontraram em meio a fogões, camas, geladeiras, 1 tonelada de maconha. A droga está avaliada em 5 milhões de reais. A prisão desse casal aconteceu na madrugada de hoje, aqui na Delegacia Regional de Pouso Alegre, quando, na realidade, 2 indivíduos, um casal, foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal após ter sido capturado transportando cerca de 1 tonelada de drogas. Esse casal, o homem contava com 57 anos e a mulher com 35, foi abordado na altura do pedágio de São Gonçalo do Sapucaí e, entendendo haver fundadas suspeitas, abordou esse caminhão e no caminhão desse casal continha cerca de 1 tonelada de drogas. Esses indivíduos foram conduzidos para o plantão regionalizado e o delegado de plantão efetivou a prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico deste casal. O homem é natural do Paraná e a mulher é natural do estado de São Paulo. O homem foi levado para o presídio de Santa Rita do Sapucaí e ela para o presídio de Caxambu, onde provavelmente permanecerão segregados caso a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. Agora a gente fala de Covid-19. A Prefeitura de Pouso Alegre confirmou mais 2 mortes no município pela doença. O boletim foi divulgado hoje, mas com os dados referentes a ontem, segunda-feira. Pouso Alegre já tem 56 vítimas pela Covid-19. O total de contaminados no município chegou a 2.606 moradores. São 51 a mais em relação ao boletim divulgado na sexta-feira. O número de recuperados chegou a 2.299 pacientes, que são aqueles que deixaram o hospital, que estavam internados, ou quem estava em quarentena em casa e não apresenta mais os sintomas do vírus, o que representa 88% do total de infectados. Houve queda em relação ao número de ocupação de leitos de UTI. De acordo com o boletim divulgado hoje, são 36,36% de leitos ocupados de UTI destinados à Covid em Pouso Alegre. Já os leitos de enfermaria estão com 55% de ocupação, de acordo com o boletim da Prefeitura.
Como a gente informou já no início do Mando News de hoje, você pode participar mandando sugestões de reportagem, mandando vídeo, mandando fotos. E uma das participações que a gente traz hoje é o do senhor Edésio Leopoldino Lima, que ele mora lá no bairro Jardim Olímpico. Ele reclama da rua que ele mora, que tem pouca iluminação e pede uma iluminação de LED. Vamos ouvi-lo. Aqui é do Jardim Olímpico. A minha rua é Eduardo Souza Gouveia, meu nome é Edésio Leopoldino Lima. Queria colocar esse lâmpada LED na minha rua, porque quando chega de noite a iluminação é muito fraca. A rua fica muito escura e sujeita a assalto. Esperando que coloque lâmpada LED na rua, porque a iluminação é muito fraca. Valeu, obrigado, senhor Edésio, por ter enviado para a gente essa solicitação. A gente entrou em contato com a prefeitura a respeito da rua que o senhor mora aí no Jardim Olímpico. A resposta da assessoria de comunicação da prefeitura é de que a colocação das lâmpadas de LED está sendo feita em todo o município de Pouso Alegre de forma gradativa. Então aí na rua do senhor também vai chegar a lâmpada de LED. Por enquanto não há um prazo estabelecido de qual data exata essas lâmpadas chegarão por aí. Vamos falar de morango? Pouso Alegre é um dos principais produtores de morango do Brasil, né? De Minas Gerais, do Brasil, já que nós estamos numa região produtora de morango, polo produtor de morango. Aqui a produção é quase o ano todo. Antes havia um período de colheita mais entre maio e agosto, agora é quase o ano todo. A fruta, a cultura, a lavoura movimenta aí cerca de 120 milhões de reais por ano na economia local. Veja a reportagem com a Luísa Carvalho. Pouso Alegre produz morangos o ano inteiro. É difícil achar alguém que não goste dessa fruta, que enche os olhos e dá água na boca. A Laor tem 15 mil pés de morango no bairro Cruz Alta, uma das áreas produtoras no município. A cultura é passada de geração em geração e é muito importante para a economia da cidade. A Laor trabalha com a família na produção há mais de 40 anos. Ele é filho de um dos primeiros produtores em Pouso Alegre. Na década de 70 ele começou a plantar morango e eu estou até hoje. As variedades da fruta permitem a produção durante todo o ano. Todo dia, o ano inteiro. Essa variedade aqui produz o ano inteiro. Qual é o tipo dessa variedade? Tem o Albio, tem o Sandreias, tem o Monte Rei, tem várias variedades aqui. É morango do Chile, da Argentina, então é o ano inteiro. Ao longo do tempo, a produção de morangos foi se transformando. As novas tecnologias e o clima também contribuem para a colheita. A lavoura de morangos se transformou ao longo das décadas. Hoje nós temos tecnificado. O morango tecnificado é um morango com gotejamento, com cobertura por túnel. Ele plantava e colhia a partir de maio e até o mês de setembro. Hoje ele colhe o ano todo. Ele planta em março, corre a partir de maio e atravessa o ano colhendo. Então, encontra uma lavoura na outra. O clima nosso é um clima ameno, sendo importante que a cultura do morango seja idealizada do produtor, sempre detectar o problema que está ocorrendo. Pouso Alegre é um dos maiores produtores de morango do país. São 251 hectares de plantação da fruta, envolvendo mais de 1.000 famílias. A cultura movimenta cerca de 125 milhões de reais por ano na economia local. Aqui eu, minha esposa, minhas filhas ajudam. E está indo. Então é uma tradição que vem passando de gerações. Isso, meu pai começou já faz uns 40 anos ou mais já. E ainda estamos aí. Ele já aposentou, já nem planta mais e eu estou plantando. Como que é a rotina de colheita aqui para vocês? Todo dia, né? Tem que levantar de manhã, todo dia chovendo, sol, chuva, tem que colher o dia todo. E quais são as maiores dificuldades? As pragas, né? As doenças as pragas que tem, que cada vez aumenta mais. Todo ano tem uma coisa nova, praga nova para prejudicar a gente. Então, quem sofre mais é com as pragas, as doenças. O apoio que o senhor recebe da Emater, ele é importante? Como que é? Sim, ajuda muito. Tem um apoio muito grande da Emater, ajuda bastante. A Emater é o caminho da extensão rural. É pegar a informação científica comprovada da melhoria que possa ser ocasionada. Isso ela traz da pesquisa para o campo, ao homem do campo, o que deve ser aplicado.
Muito bom, né? A produção do morango, além de Pouso Alegre, aí, que tem esse destaque, tem Bom Repouso, Cambuí, Estiva, Senador Amaral, Tocos do Mogi, Espírito Santo Dourado, são alguns dos municípios produtores de morango aqui na região de Pouso Alegre, que emprega muitas famílias, como disse o Orlando aí, engenheiro agrônomo da Emater. A cultura envolve mais as famílias, né? Uma cultura mais familiar mesmo, envolve muita gente. O morango daqui da região vai para o Brasil todo. Vou mandar um abraço para algumas pessoas aqui, para a Sônia Paiva acompanhando a gente, a nossa colega Cindy Gomes, a Cida Andrade, em Borda da Mata acompanhando a gente também. Tem o Adilson Rodrigues lá em São Gonçalo do Sapucaí acompanhando o Mando News. O nosso amigo Arley de Assis, lá em Cabo Frio, acompanhando também o Mando News, ele é de Pouso Alegre, mas está lá. A Patrícia Beraldo, tem também aqui o seu Edésio, que a gente mostrou o vídeo dele agora há pouco, a Graziela Rocha. Obrigado a todos participando aí do Mando News, e você sabe que você pode mandar sugestão de reportagem também através do nosso WhatsApp, do nosso e-mail aqui do jornalismo do Terra do Mandu. Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais informações, vamos trazer a previsão do tempo para esta quarta-feira. Temos ainda uma entrevista com o promotor eleitoral, Dr. Márcio Henrique Mendes da Silva, que fala das mudanças que as eleições de 2020 tiveram por conta da pandemia. A eleição foi adiada para novembro, e tem também a mudança toda aí no jeito de fazer a campanha, né? Já já. O mundo mudou. Por isso foram estabelecidas medidas obrigatórias para o funcionamento do comércio, colaboradores e clientes de máscara, disponibilização de álcool em gel, demarcações para manter o distanciamento, número controlado de pessoas nas lojas. Uma iniciativa para gerar bons negócios a todos e um comércio mais forte à espera de dias prósperos. A CIPA e você. Variedade, preços baixos e muita promoção. Atendimento acolhedor, sempre estendendo a mão. Supermercado de todos, Pouso Alegre região. Nem à esquerda, nem à direita, Supermercado Central, a sua escolha perfeita. Estamos de volta com o Mando News, você sabe, né? Todo dia, de segunda a sexta, tem o Mando News aqui no Terra do Mandu, sempre às 6h30, com as informações de Pouso Alegre região, e você participa mandando a sua sugestão, e a gente vai mandando abraços aqui para Daniele Reis, aqui de Pouso Alegre mesmo, para o Pedro Vidal, para o Luiz Paulo, também abraço aqui para a Joana Borges, Shirley Lúcia, Thaisa Simões, o Anderson Lambert, Marlene Rodrigues, Gabriel Raimundo, Marcos Mariano. Abraço para vocês aí acompanhando a live do Mando News aqui no Terra do Mandu, para manter você bem informado. E por falar de informação, a gente sempre quer saber como é que vai ficar o tempo, né? Esse é um dos assuntos que a gente, quando encontra com outra pessoa, sempre... E aí, será se vai chover? Vai fazer calor? A Luísa Carvalho diz pra gente. Em Pouso Alegre, a previsão do tempo, segundo o IMET, para essa quarta-feira é de possibilidade de chuva durante todo o dia e noite. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima vai a 19. Em Jacutinga, a mínima será também de 13 graus, a máxima chega a 23. Em Ipuiuna, a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 16. A previsão também de chuva durante dia e noite nesses dois municípios. Agora nós vamos com a entrevista com o promotor eleitoral de Pouso Alegre, o Dr. Márcio Henrique Mendes da Silva, não só de Pouso Alegre, mas também Tocos do Mogi, Congonhal, Borda da Mata,
que são os municípios aí que fazem parte da zona eleitoral de Pouso Alegre, a zona 227. Nesse ano teve toda uma mudança por conta da pandemia. As eleições seriam no dia 3 de outubro, mas foram adiadas para o dia 15 de novembro. Na semana passada, os partidos fizeram as convenções, escolheram quem serão os candidatos a prefeito e a vereador e agora está no processo do registro das candidaturas. Sim, nós já estamos no processo eleitoral, né? O processo eleitoral, propriamente dito, começou com as convenções partidárias, que terminaram agora no dia 16 de setembro, e a partir do dia 16 de setembro, os partidos e as coligações estão fazendo o pedido de registro de seus candidatos. Eles têm até o dia 26 de setembro para fazer esse pedido. Esses pedidos de registro de candidatura vão passar pelo crivo do Ministério Público Eleitoral e depois pela Justiça Eleitoral, que deferirá ou não o registro desses candidatos. Após o deferimento, eles já poderão iniciar a campanha propriamente dita. Nós estamos já no final de setembro, está registrando candidatura. Isso tudo por conta da pandemia, que alterou de maneira geral o calendário eleitoral desse ano, não é isso? Nós tivemos um ano atípico por conta dessa pandemia, né, de caráter mundial. E a Justiça Eleitoral teve que superar grandes desafios por conta disso. Um deles é a realização dessas eleições municipais em meio a essa pandemia e principalmente neste ano, para que não houvesse prorrogação de mandatos. Por isso foi promulgada uma emenda constitucional que alterou a data das eleições municipais e alguns prazos também foram alterados, mas tudo a propiciar que essas eleições sejam realizadas ainda este ano. Doutor, e a propaganda eleitoral, então, começa quando? A partir do momento desse registro de candidatura? Exatamente. A partir do momento em que terminou o prazo de registro das candidaturas, que é dia 26, ou seja, no dia 27 de setembro, todos os candidatos já podem iniciar a propaganda eleitoral. Mas por conta aí da pandemia, exatamente esse jeito de pedir voto, de fazer a campanha, mudou e os candidatos têm que ter atenção a isso? Com certeza. Aquele meio tradicional de se pedir voto, corpo a corpo, visitar as casas dos eleitores, isso, principalmente em cidades menores, isso mudou radicalmente com a pandemia. Os candidatos eles deverão tomar todos os cuidados, os cuidados sanitários com relação a essa pandemia. E o que a gente verifica, o que a Justiça Eleitoral verifica, o que o Ministério Público Eleitoral verifica é que essa campanha deste ano, sobremaneira, vai ser feita por meio da internet. Continuarão as campanhas no rádio e na TV. Nós vamos ter, a partir de 26 de setembro, o sorteio das grades, né, da emissora que vai transmitir a propaganda eleitoral e as que vão fazer a retransmissão. E, evidentemente, que os demais veículos de comunicação que vão muito nos auxiliar nessas eleições, sobretudo por conta da pandemia, dessas complexidades, também poderão submeter os candidatos a entrevistas, dando igualdade de condições a esses candidatos. Doutor Márcio, quais são as principais regras aí de permissões e proibições para essa campanha eleitoral? São várias, mas eu gostaria de destacar uma novidade que nós tivemos, que a possibilidade dos pré-candidatos já se anteciparem em fazer suas propagandas eleitorais, desde que não façam um pedido explícito ou implícito de voto. Isso é importante para que o pré-candidato já apresente as suas propostas ao eleitorado, né? E também o melhor detalhamento pela lei eleitoral da propaganda realizada pela internet, que possivelmente deverá ser o meio mais utilizado para os candidatos. As proibições são aquelas proibições de praxe, não se pode fazer propaganda eleitoral em bens públicos, em bens acessíveis ao público, em transportes, em bens particulares, e também estão proibidos os showmícios e as lives de candidatos,
também semelhantes aos showmícios, com contratação de artistas. E também o mais importante, um dos mais importantes temas é o combate à corrupção eleitoral, a compra e venda de votos, que isso, além de uma infração civil eleitoral que faz com que o candidato possa perder o seu diploma, ou o seu registro ou o mandato, também caracteriza crime eleitoral. Uma questão também que é muito preocupante, principalmente dos últimos anos, nas últimas eleições, é a fake news, né? Isso que tem que ser combatido. Sim, a maior preocupação que nós temos hoje, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, é a questão da fake news, ou seja, as notícias falsas. Nós utilizamos o termo desinformação. Fake news não se resume apenas nas notícias falsas, mas também naquelas notícias verdadeiras colocadas em contextos totalmente diferentes. O importante é que a população saiba, que o eleitorado saiba, que a internet, que não existe anonimato na internet. Nós temos meios de investigação em que nós conseguimos elucidar, conseguimos descobrir quem foi o responsável pela confecção dessa propaganda e desse fake news e pela propagação do fake news. É importante que a população saiba que quem pratica fake news está sujeito à responsabilização pelos crimes do artigo 323 do Código Eleitoral, 326-A do Código Eleitoral. Também dará direito de resposta ao candidato que for ferido em sua honra, e dizer que o Tribunal Regional Eleitoral criou um comitê estratégico para a investigação e repressão a este tipo de infrações eleitorais. Doutor Márcio, para encerrar essa entrevista aqui, fala um pouco desse trabalho, a importância do trabalho da promotoria eleitoral para essa segurança, para essa transparência no processo eleitoral. No caso daqui é a comarca 227, que engloba também, além de Pouso Alegre, Congonhal, Senador Zé Bento, Borda da Mata e Tocos do Mogi. Então, Maxson, o Ministério Público ele é uma instituição que que defende o regime democrático. E não há exemplo maior de fortalecimento do regime democrático, que é o fortalecimento das eleições, principalmente de uma eleição municipal. E o Ministério Público, por sua própria natureza, ele é o fiscal das eleições. Então, ele fiscaliza todo o procedimento das eleições, do começo ao fim. Então, nós participamos de todos os atos do procedimento eleitoral como um todo. Nós temos legitimidade para ingressar com as ações eleitorais, nós temos legitimidade para ingressar com as ações penais, para responsabilizar civil e criminalmente as pessoas que praticam infrações eleitorais. Com essa pandemia, o nosso trabalho restou um pouco prejudicado, mas mesmo assim nós emitimos recomendações à população e estamos sempre alerta para que a gente consiga com que as eleições, mesmo em meio à pandemia, elas prossigam dentro da sua normalidade e os resultados sejam legítimos. Doutor Márcio, obrigado por essa entrevista, por esse esclarecimento. A gente vai sempre informar o público do processo eleitoral. Eu que agradeço e estaremos sempre à disposição, inclusive via ouvidoria do Ministério Público. Vamos falar agora de futebol. O Pouso Alegre confirmou 3 jogos treino para a preparação para a volta do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que foi paralisado lá em março, no início da pandemia da Covid-19. Serão 2 partidas fora contra times paulistas e uma partida no Manduzão contra uma equipe mineira. O objetivo é dar ritmo aí aos jogadores que chegaram para a equipe comandada pelo técnico Ito Roque. O primeiro jogo treino será no sábado agora, dia 26, às 11 da manhã, contra o Velo Clube lá em Rio Claro, a equipe que disputa a Série A3 paulista. Na quarta-feira, dia 29, às 3h30 da tarde, o Pouso Alegre faz o teste contra o Água Santa, em Diadema, na Grande São Paulo. O Netuno, como é conhecido, o Água Santa, disputou a primeira divisão paulista neste ano, foi rebaixado e agora está se preparando para a Copa Paulista. O terceiro e último jogo treino em preparação para o módulo 2 do Pousão será contra o Atlético de Três Corações.
O jogo será às 10 da manhã, no dia 3 de outubro, aqui no Manduzão. E aí no dia 11 de outubro, o Pouso Alegre volta a jogar pela 7ª rodada do Módulo 2. A partida vai ser às 3h30 da tarde, sem torcida, infelizmente, contra o Mamoré. O Pouso Alegre lidera o Módulo 2 com 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. O segundo colocado no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Lembrando que o Pouso Alegre, aí, se classificar entre os 4 primeiros, passa para o quadrangular final. Os 2 melhores colocados sobem para a elite do futebol mineiro do ano que vem. A gente vai acompanhando o dia a dia do Pousão, que hoje fez mais um treino lá no campo da Érica, no bairro Chaves. Por conta do tempo chuvoso, não treinou no Manduzão, foi treinar lá no campo da Érica. A gente vai encerrando o Mando News desta terça-feira, mandando mais um bocadinho de abraço aqui para Ana Flávia e Sérgio, para o José Carlos, a Marinalva, a Rita Nunes, o Roberto Moreira. Muito obrigado a vocês que acompanharam o Mando News de hoje, o Edson Oliveira, a Adriana Beraldo, também o nosso amigo Júlio César. Muito obrigado, Erasmo Leite, também acompanhando o Mando News. Amanhã a gente volta com mais informações. Você sabe que sempre a partir das 6h30 tem o Mando News no ar no Facebook do Terra do Mandu. Você pode participar mandando sua sugestão de reportagem, sua foto, seu vídeo no WhatsApp do Terra do Mandu ou no e-mail jornalismo@terradomandu.com.br. E lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 23 de setembro, nós vamos falar sobre um assunto muito importante e delicado. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ao combate ao suicídio. Infelizmente, um mal que a gente convive aí. E nós vamos entrevistar o psicanalista Aloysio Alves aqui no Mando News. Então, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão de pergunta, pode enviar para a gente aqui nos comentários ou no WhatsApp do Terra do Mandu ou no e-mail do Terra do Mandu, que amanhã a gente aborda com Aloysio Alves, porque é um assunto, o mês já está acabando, mas é um assunto que precisa ser discutido em qualquer época do ano. Combinado? Muito obrigado mesmo você que acompanhou o Mando News. Amanhã, 6h30, você já sabe, tem Mando News no ar. Então curta, siga as nossas páginas, se inscreva no nosso canal no YouTube também, onde o Mando News também está no ar. E compartilhe com os amigos o link do jornal de hoje para eles poderem acompanhar as notícias de Pouso Alegre e região. Mando News volta amanhã. Grande abraço.